A paz do Senhor a todos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje para falar aqui sobre a 7ª aula, né? Lição 7, que tem o título A Obra do Filho. Gostaria que os irmãos abrissem aí as vossas lições, Bíblias. Olhando aqui o texto áureo desta lição, nos apresenta Filipenses capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Na verdade prática, a lição nos apresenta o seguinte texto: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente ele é digno de toda adoração e obediência. Na leitura em classe, que se encontra em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, e também Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao 28, você pode acompanhar aí na sua lição, e nós estaremos lendo aqui esta passagem bíblica, que diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hebreus capítulo 9, versículo 24 a 28 diz: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez por tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, qual é o objetivo apresentado nesta lição para com esse tema? Primeiro é explicar a humilhação voluntária de Cristo e sua obediência até a cruz. Segundo é mostrar que a obra redentora do Filho é única, suficiente e vicária. E o terceiro é ressaltar a exaltação gloriosa de Cristo e sua soberania universal. Então, a introdução desta lição, aqui nós vemos algo interessante. Jesus Cristo é o Filho eterno de Deus, que assumiu a forma humana, viveu uma vida sem pecado, tá? Morreu em nosso lugar e ressuscitou vitoriosamente. Aqui, sua missão abrange não apenas o perdão dos pecados, mas a revelação do caráter do Pai e a restauração de toda a criação. Então, nesta lição, ela visa apresentar a profundidade da obra do Filho em 3 dimensões. Tá? Primeiro, aqui nós vemos que a sua humilhação, a sua redenção
e sua exaltação. Tá? Então, a encarnação e a vida terrena de Jesus revela o ministério profundo da humilhação voluntária do Filho de Deus. Ele renunciou ao exercício pleno de seus direitos em favor da salvação dos pecadores. Então a sua missão não terminou na manjedoura. O propósito da encarnação foi a redenção da humanidade por meio da sua morte substitutiva na cruz e sua ressurreição gloriosa, né? Como nós vemos em Lucas capítulo 19, versículo 10 e Hebreus capítulo 9, versículo 12. Então, a cruz não foi o fim, mas ela foi o caminho para a glória, tá? A sua humilhação foi seguida por sua exaltação suprema como resposta do Pai à sua perfeita obediência e sacrifício expiatório, como fala em Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o 11. Então, sob tais premissas, nós vemos esse capítulo apresenta a obra do Filho aqui, né, em 3 dimensões: a sua humilhação, a sua redenção e a sua exaltação. Então, o primeiro tópico da lição, que tem o título A Humilhação Voluntária do Filho, primeiro ponto fala sobre a submissão de Cristo. Vamos lá? Lendo na sua lição aí, acompanhando nós. Paulo exorta a igreja de Filipos à unidade e à humildade. O apóstolo adverte aqueles irmãos a terem a mente de Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui o termo grego traduzido como sentimento é poroneo, né? Que também significa modo de pensar e disposição mental, tá? Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. Refere-se a uma consciência moldada pela humildade, amor e obediência. Então, imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo, buscar o bem do próximo e viver para a glória de Deus, tá? Como cristãos, somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Olha só, aos Filipenses, Paulo ele exorta a igreja à humildade e à unidade, como fala Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. Agora, o apóstolo adverte o cristão a ter a mente de Cristo, como diz 2 e 5 de Filipenses, aonde ele fala lá, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele apresenta Cristo com o exemplo supremo de humildade e modelo máximo de serviço abnegado, contrastando com a tendência do ser humano ao orgulho e à autopromoção, como fala em Gálatas capítulo 3, versículo 5 e Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14. Aqui o termo grego, a lição nos apresenta que o termo grego para sentimento é poroneo, entendeu? Poroneo. Então, que significa, né, mais do que uma emoção passageira. Isso quer dizer, trata-se de um modo de pensar, uma disposição humilde que dirige e molda a mente por uma visão ética e espiritual. Então, na sequência do texto, aqui o apóstolo Paulo ele introduz o chamado
hino cristológico, ali em Filipenses capítulo 2, versículo 6 até o 11, ali considerado uma das porções mais sublimes acerca da encarnação e da exaltação de Cristo. A perícope apresenta dois movimentos aqui. Primeiro, a humilhação voluntária do filho, que ali nós vemos em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. E segundo, a exaltação gloriosa de Cristo pelo Pai, já falando ali em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9 até o 11. Então, nessa perspectiva, o apóstolo Paulo, ele convida os filipenses a seguirem o exemplo deixado por Cristo e assumirem concretamente sua atitude de humildade e serviço voluntário. Isso aqui demonstra que o crente deve, em todo tempo e de toda maneira, imitar o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Jesus Cristo. Como fala 1 João capítulo 2, versículo 6. E essa conduta aqui, a ser assumida pelo cristão, refere-se a uma consciência orientada pela humildade e pelo exercício do amor. Como diz João 13,15. Então, imitar a mente de Cristo significa o quê, pastor? O abandono de exclusividade e busca do prestígio, tá? Trata-se de um convite à cruz diária, como fala Lucas 9:23. A submissão voluntária de Cristo ao Pai, segundo João 6:38 e Mateus 26:39, ela revela o caminho da obediência plena, que deve caracterizar todo cristão. Dessa forma, o chamado é para pensar e agir como cristão. O que houve ali, transformação da mente, como diz Romanos 12:2. E também transformação da vida de serviço, como fala Marcos capítulo 10:45, e a renúncia do próprio eu, como diz Filipenses 2:3-4. Aqui implica ainda também buscar o bem do próximo e não se moldar ao espírito do presente século. Reporta-se a um viver diário prático e renovado, né? Paulo fala ali aos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, e essa renovação é operada pelo Espírito Santo por meio da palavra, como diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Efésios 4:23 e Colossenses, capítulo 3, versículo 10, e tal transformação habilita o crente a discernir e praticar a vontade de Deus. E essa vontade é sempre voltada para a glória do Pai em todas as esferas da existência. Isso quer dizer trabalho, família, relacionamento e ministério. Como nós vemos ali o contexto em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 e Mateus capítulo 5, versículo 16. Como cristãos, nós somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Mateus 11:29. Segundo ponto da lição, nos apresenta o título O Esvaziamento de Sua Glória. Presta atenção nessa parte aqui. A lição diz, o apóstolo recorda que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, preferiu privar-se de seus direitos, isso é, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, enquanto Cristo, o segundo, não, aqui
a lição está dizendo o segundo Adão, mas Cristo é o último Adão, tá? Sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Esta realidade é confirmada quando Cristo, ou quando Jesus aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Isso é, esvaziou-se voluntariamente, do grego kenosis, tá? Assumindo a natureza humana na forma de servo. Isso não significa a perda de sua divindade, mas a renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai. Então, quando falamos do esvaziamento de sua glória, olhando aqui o que o apóstolo Paulo escreveu, que Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, tá? Então, aqui, essa construção do texto grego é teologicamente profunda. Por quê? O verbo subsistindo, tá? Que quer dizer no grego, iparchó, né? Iparchó, indica um estado contínuo e permanente, ou seja, Cristo sempre foi Deus, mesmo antes da sua encarnação, como diz João capítulo 1, versículo 1 e Colossenses capítulo 1, versículo 17. A expressão forma de Deus, que do grego é morphe theou, né, aponta para a essência divina compartilhada com o Pai, não apenas uma aparência, tá? Então, conforme leciona Barclay, né, ele diz, Jesus está de maneira inalterável na forma de Deus. Sua essência e seu ser imutável são divinos. Então, contudo, Cristo não considerou esse status divino como algo a ser usado em benefício próprio. A frase traduzida ali como usurpação, no grego, é harpagmos, tá? Harpagmos, que pode ser entendida como algo a ser retido a todo custo, ou algo a ser explorado egoisticamente. Na versão brasileira, ATB, a Bíblia traduz como não julgou que o ser igual a Deus fosse coisa de que não devesse abrir mão, tá? Como escreve Hendrich, né? Ele diz, ele não considerou o fato de ser igual a Deus como sendo algo que não devesse escapar de seu domínio. Então, ao contrário do primeiro Adão, que almejou ser como Deus, lá em Gênesis 3 e 5, fala isso. Cristo, o último Adão, tá? O último Adão, sendo Deus, não preocupou-se, né? Por amor, não preocupou-se com o bem-estar dos outros, como fala Filipenses capítulo 2, versículo 4, a parte B. Então, sendo ele igualmente Deus, compartilhando da mesma natureza do Pai, como diz João capítulo 1, versículo 1, preferiu privar-se de seus direitos, isso é, não da sua divindade, tá? Essa realidade é confirmada quando Jesus, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, quando Paulo fala, né? Fez a si mesmo de nenhuma reputação, tá? Essa frase também pode ser traduzida como a si mesmo se esvaziou ou aniquilou-se a si mesmo. Aqui nós vemos o termo esvaziou-se ou aniquilou-se no grego quer dizer ekenosen, de kenosis, tá? Refere-se à autoabnegação voluntária, assumindo a natureza humana, como Paulo fala aos Filipenses, capítulo 2, versículo 7, a parte B. E isso não significa a perda da sua divindade. Presta atenção. Não há renúncia da glória que ele possuía na eternidade com o Pai, tá? Isso não significa
a perda da sua divindade, como diz João capítulo 17, versículo 5. Aqui é importante nós ratificar que na encarnação, Jesus não perdeu seus atributos divinos. Cristo não deixou de ser Deus, mas abriu mão da manifestação externa da sua glória e dos privilégios celestiais, como fala em João capítulo 17, versículo 5. Tá? Ainda nós vemos aqui, corroborando, Stronda, ele corrobora com essa interpretação ao afirmar que a divindade foi algo que Jesus se recusou a reconhecer como seu direito. Então, é inalienável. Ele colocou de lado os seus direitos, não a sua divindade. Tá? Ele não os defendeu. Ele não os defendeu. Sim, ele se humilhou, tornando-se servo, que do grego é doulos, né? Com total identificação com os homens, como fala Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 17, e Hebreus capítulo 4, versículo 15. No terceiro ponto, a lição nos apresenta aqui, o terceiro ponto aqui diz, obediência sacrificial até a cruz. Olha o que a lição diz. A obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. Em obediência ao Pai, em favor dos pecadores, submeteu-se à humilhação da cruz. Revela a Escritura que o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado. E Cristo, aqui diz segundo Adão, mas é o último Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência. Essa verdade ratifica que a obra redentora do Filho está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. A nossa salvação é resultado dessa obediência e não de nossos méritos. Assim como Cristo, devemos obedecer à vontade do Pai. Então, a obediência de Cristo, ela foi plena desde a encarnação, tá, ao Calvário. Como fala Filipenses capítulo 2, versículo 8, ele diz, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Esse versículo aqui de Filipenses capítulo 2 e 8, esse versículo descreve uma progressão descendente da eternidade divina à condição humana e da humanidade até a morte. Então a expressão humilhou-se a si mesmo, tá? Do grego etapenoses ou realton, né? Aqui indica o ato voluntário e intencional, tá? De submissão. Ele não foi humilhado pelos homens apenas. Isso é, ele escolheu se humilhar. É bem diferente. Como fala João capítulo 10, versículo 17 e 18. Cristo, meus queridos, ele desceu à condição mais humilde e morreu como servo. Como diz 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Em obediência ao Pai, submeteu-se à humilhação da cruz, como fala Hebreus 12, 2. Tá? A Bacon, ele descreve que a morte de cruz fala do clímax da humilhação própria de Cristo, pois era a maneira mais infame da morte conhecida nos dias de Paulo, né? Associada à cruz, ali estava a vergonha mais intensa. Então, a frase morte de cruz era uma expressão carregada de horror, era uma expressão carregada de escândalo para os judeus, como ali nós encontramos em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23 e Gálatas capítulo 3, versículo 13, tá? E era também
a vergonha para os gentios, como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Mas, olhando para Cristo, o Santo de Deus, submeteu-se a esta ignomínia por amor aos pecadores, né? Como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. O termo aqui, obediente, que do grego é ripekos, né? Carrega a ideia de submissão completa à autoridade. A obediência de Jesus não foi parcial, nem condicional, mas ela foi plena, ativa e contínua desde a manjedoura até o Calvário. Então, as Escrituras ensinam que pela desobediência, o primeiro Adão trouxe condenação pelo pecado. E Cristo, o último Adão, trouxe justiça por meio de sua perfeita obediência, como fala Romanos capítulo 5, versículo 19. Agora, essa verdade ratifica que a obra redentora, né, a obra redentora do Filho, está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai, como diz João capítulo 6, versículo 38. E por sua obediência, nós vemos Cristo não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, como fala Paulo para Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 10. Tá? A salvação dos pecadores, ela é o resultado dessa obediência, e não de méritos humanos, tá? Você pode ler aí em Efésios capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Agora, a morte de cruz, ela não foi um acidente de percurso, mas o culminar do propósito redentor de Deus, como diz Atos capítulo 2, versículo 23. Aqui nós vemos Cristo, ele obedeceu até o fim por amor ao Pai e à humanidade. A obediência ativa de Cristo inclui toda a sua vida de conformidade com a vontade do Pai. João capítulo 4, versículo 34 e João capítulo 6, versículo 38 fala disso. E a sua obediência passiva culmina na cruz, como diz João 10, versículo 17 e 18. Então, a justificação do salvo se fundamenta nessa perfeita obediência de Cristo, imputada por meio da fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 e Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, a obediência de Cristo não é apenas substitutiva, mas serve de exemplo, como fala Romanos 12, 1 e Mateus 16 e 24, serve de exemplo ao crente para obedecer à vontade do Pai. Na lição, o segundo tópico, tem o tema a obra redentora do Filho. Primeiro ponto, ali diz a ineficácia do sacerdócio levítico. Olha o que a lição nos apresenta. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur, levando o sangue alheio, o sangue de animais, para fazer propiciação por seus próprios pecados e pelos do povo. Esse sacrifício era repetido anualmente porque não era suficiente para remover o pecado. Então, o sumo sacerdote terreno era uma figura tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote. O sacerdócio, o santuário terreno era uma sombra, mas Cristo entrou no céu mesmo para interceder por nós diante do Pai. A entrada única de Cristo no santuário, com seu próprio sangue ali
assegura uma eterna redenção. Por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, o sacerdócio de Cristo. Então, o sacerdócio levítico da antiga aliança tinha por função mediar entre Deus e o homem por meio de rituais prescritos na lei, como nós temos ali em Êxodo, do capítulo 28 até o capítulo 29, tá? O ponto culminante desse ministério era o dia da expiação, tá? Que ali quer dizer o Yom Kippur, tá? Quando o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos, uma vez ao ano, com o sangue de animais para fazer expiação, tanto por seus próprios pecados, quanto pelo do povo, né? Como diz Levítico 16, 11 até o 15. Aqui nós vemos que o autor aos Hebreus explica a limitação desse sistema levítico, cuja eficácia era temporária e simbólica, apontando para algo maior, como fala lá em Hebreus capítulo 9, versículo 7 a 25, e também Hebreus capítulo 10, versículo 1 a 4. Então aqui nós vemos que a repetição anual demonstrava sua incapacidade de purificar a consciência ou de oferecer redenção plena. Então, esse sacerdócio estava marcado pela transitoriedade. Se seus ministros eram homens pecadores, como fala Hebreus capítulo 7, versículo 27 e 28. O sumo sacerdote terreno era uma figura, um tipo de Cristo, que é o real e eterno sumo sacerdote, como diz Hebreus 2 e 17. O seu santuário era terreno e provisório, como fala Hebreus 8, versículo 5 e Hebreus 9, versículo 1. Então, seus sacrifícios também é apenas tipológicos, incapaz de remover definitivamente o pecado, tá? Como diz Hebreus 10 e 4. Agora, a lei levítica não conduziu à perfeição. Por quê? Porque foi dada como sombra dos bens futuros. Hebreus capítulo 10, versículo 1. E por ser imperfeito, o sacerdócio levítico foi substituído por um superior, que é o sacerdócio de Cristo. Hebreus 7, versículo 23 até o 24. Então aqui, a doutrina cristã, ela entende que Cristo é o antítipo perfeito, o cumprimento do que o sistema levítico apenas prenunciava. Então, enquanto o sacerdote levítico oferecia sangue alheio, que era o sangue dos animais, Cristo aqui ofereceu o seu próprio sangue, como fala Hebreus capítulo 9, versículo 12, tá? Enquanto o sumo sacerdote terreno voltava ali ano após ano, né, para fazer ali o sacrifício, né? Jesus entrou no céu mesmo de uma vez por todas para interceder pelos pecados diante de Deus, ou pelos pecadores diante de Deus, como fala Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. A entrada única de Cristo no santuário assegura uma eterna redenção, tá? Não uma redenção temporária, mas sim uma eterna redenção, como fala Hebreus capítulo 9, versículo 25 e 26. E por seguinte, ou por conseguinte, no plano redentor de Deus, o sacerdote levítico era pedagógico. Como Paulo fala aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24, ali revelando tanto a santidade de Deus quanto a gravidade do pecado. Olhando ali, o sacerdócio levítico, ele foi substituído por um sacerdócio superior, isso é, segundo a ordem de Melquisedeque, como fala Hebreus capítulo 7, versículo 11 a 17, que quer dizer que cuja perfeição se encontra em Cristo.
Ele é o sumo sacerdote eternamente, como fala Hebreus capítulo 7, versículo 24 a 28. O sumo sacerdote eternamente e sem pecado, como fala o versículo 15 do capítulo 4 de Hebreus, e é capaz de salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Capítulo 7, versículo 25 de Hebreus. Então, assim, nós vemos que o crente em Cristo já não precisa mais viver sob o peso de sacrifícios repetidos, né, ou repetitivos, ou de uma culpa não resolvida. Por quê, pastor? Porque Cristo ofereceu o único e definitivo sacrifício. E o perdão não depende do esforço humano, mas da obra perfeita do Redentor, tá? Agora, no segundo ponto, aqui fala sobre o sacrifício único e suficiente. Olha o que a lição diz. Na antiga aliança, ofereciam-se sacrifício continuamente pelo pecado por causa da ineficácia destas ofertas. Agora, diferente do sistema levítico, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, como fala Hebreus 9, 28. A expressão uma vez, que do grego é hapax, indica que não há necessidade de repetição. O que ele faz é perfeito e eterno. Então, a salvação não é por causa dos méritos ou rituais, mas ela é plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Jesus, tá? Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus. Não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome, tá? Então não há. O Calvário é suficiente. Jesus é tudo. Como já observamos aqui na antiga aliança, ofereciam-se sacrifício continuamente pelo pecado por causa da ineficácia dessas ofertas. Quando olhamos, o sumo sacerdote repetia o mesmo rito muitas vezes, como diz Hebreus capítulo 9, 25. O advérbio multiplicativo, muitas vezes, que do grego quer dizer polax, né? Polakis, significa frequentemente, tá? Então, transmite aqui a ideia de algo feito repetidamente, enfatizando a reiterada necessidade de sacrifício no sistema levítico. E essa repetição constante evidencia a insuficiência dos sacrifícios antigos para tratar o pecado de forma definitiva. Por quê? Se nós olharmos Hebreus capítulo 10, versículo 1, ali diz: nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, diferente do sistema levítico, Cristo não se ofereceu, tá, sistematicamente, como o sumo sacerdote terreno ali fazia. A Escritura revela que Jesus, em Hebreus capítulo 9, versículo 26, a parte B, ao se cumprirem os tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, o termo aqui, aniquilar, que do grego é ateteses, né? Também pode ser traduzido como abolir, né? Ou remover, ou anular completamente. Então o texto enfatiza que o pecado foi tratado de forma decisiva pela entrega voluntária de Cristo. Assim sendo, então, a morte de Jesus foi definitiva, completa e eficaz. Ele se ofereceu, como fala Hebreus capítulo 9, versículo 28, a parte A, ali diz que ele se ofereceu uma vez para levar os pecados de muitos, tá? Uma vez só. Então a expressão uma vez
que do grego é rapax, né? Significa literalmente uma única vez para sempre. E indica que não há necessidade de repetição, né? O que ele fez ali é perfeito e eterno, como diz Hebreus 10:10. E conforme anota Guthrie, né, a frase expressa a completa suficiência do sacrifício de Cristo. Então, a salvação não é progressiva por méritos ou rituais humanos, mas plena e gratuita, alcançada pela fé na obra consumada de Cristo, como fala João capítulo 19, versículo 30, né? E aqui nós vemos que Cristo, ao morrer, rasgou o véu que separava o homem da presença de Deus, como fala Mateus 27:51. Então, não há outro meio de salvação, nenhuma outra oferta, nenhum outro nome, como fala Atos capítulo 4, versículo 12. Então, aqui a lição nos diz, né? O Calvário é suficiente e Jesus é tudo. No terceiro ponto, aqui fala sobre a substituição vicária. Olha só o que a lição nos apresenta. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. A substituição vicária é inseparável da justiça divina. O pecado não pode ser ignorado e precisa ser punido. Então, em virtude disso, Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou para morrer em nosso lugar, assumindo sobre si a penalidade que nos era destinada. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificava essa substituição, mas não removiam o pecado. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim, em adoração, devemos viver para Cristo, que por nós morreu. Tá? Então, quando olhamos sobre a substituição vicária, aqui a expressão substituição vicária, como a lição nos apresenta, é central para a compreensão do sacrifício de Cristo. Quando olhamos esta palavra vicária, ela deriva do latim vicarius, que significa aquele que age em lugar de outro. Isso é, conceito claramente expresso em textos bíblicos, tanto no Antigo como na Nova Aliança, tá? Segundo Isaías 53, versículo 4-6 e Romanos capítulo 8, versículo 32. Então aqui a substituição vicária é inseparável da justiça divina, tá? Romanos 3:26. Então, conforme interpreta Paul, né, ali na morte de Jesus, o Deus todo se revelou totalmente. Isso quer dizer, inteiramente como juiz, inteiramente como redentor, ele julgou com o máximo rigor, porém, amou seus inimigos com amor supremo. Então, no entanto, o pecado não podia ser ignorado, né? Como diz Romanos 5:21, o pecado precisava ser punido. E em virtude disso, Deus não poupou seu próprio filho, mas o entregou para morrer em lugar dos pecadores, ali assumindo sobre si a penalidade destinada aos transgressores, como diz Romanos 8:30-32. Então, quando olhamos a expressão não poupou, que do grego é peisato, tá? Ali indica a recusa de evitar um sofrimento. Que quer dizer ali, evidenciando a determinação divina em punir o pecado não no pecador, tá? Mas no substituto perfeito. Então, no sistema sacrificial da lei,
Os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado, como fala Hebreus capítulo 10, versículo 4. Somente Cristo, o Cordeiro de Deus sem mácula, poderia cumprir, como diz João capítulo 1, versículo 29, poderia cumprir cabalmente essa função substitutiva, tá? Ele não apenas cobriu o pecado, como nos ritos do Antigo Testamento, mas o removeu definitivamente, assumindo sobre si ali a culpa da humanidade caída. Então, aqui dessa forma, a substituição vicária é o cerne da doutrina da expiação. Aqui, ela integra o plano eterno de redenção, revelado progressivamente nas Escrituras, desde o Éden, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, né? Então, ratifica-se que a doutrina afirma que Cristo morreu em lugar do pecador, suportando a ira justa de Deus contra o pecado. Como diz Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Então aqui, a justiça divina, ela exige punição. E o amor divino promoveu um substituto, que é Jesus Cristo. Nesse entendimento, aqui o escritor Orton, ele ratifica que Cristo suportou em nosso lugar a total penalidade que deveríamos pagar, tá? Ele sofreu não meramente para nosso benefício ou vantagem, mas em nosso lugar, tá? Essa verdade aqui da substituição vicária de Cristo deve produzir em todo crente salvo sentimento de gratidão reverente, adoração sincera e uma vida consagrada. Quando Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, ele diz: ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Cristo morreu pelos pecadores e isso muda tudo. Então, a cruz não é apenas um símbolo religioso, mas o local onde a dívida da culpa foi paga. O pecado foi julgado e a salvação foi selada, tá? No terceiro tópico desta lição, nos traz o seguinte tema: a exaltação gloriosa do Filho. No primeiro ponto, fala sobre o recebido à destra do Pai. Aqui a lição diz: após sua humilhação voluntária, o Filho foi entronizado nos céus com glória eterna, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. A exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. O verbo exaltou, no grego é hiperipsosen, né? Hiperipsosen, que denota uma elevação acima de toda medida. Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Ocupou o lugar de honra à destra do Pai, isso é, símbolo de autoridade, glória e soberania. Estar assentado ali expressa o reconhecimento divino da obra completa do Filho. Então, Cristo não apenas voltou para o céu, ele assentou-se no trono. Sua exaltação garante nosso acesso à presença de Deus. Ele intercede por nós e reina como Rei dos Reis. Então, após a sua humilhação, como a lição diz, a sua humilhação voluntária, o Filho foi introduzido nos céus com glória eterna. Como fala Filipenses capítulo 2, versículo 9, a parte A, ali diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Então, o termo grego hiperipsosen, né? Traduzido como exaltou soberanamente, ou exaltou sobremaneira, né? É um composto intensificado de ipsó, que quer dizer elevar, exaltar. Mais o prefixo hiper, que comunica
que Deus o elevou de forma suprema, incomparável e singular, né? Exaltou-o acima de toda criatura. Então, em virtude da sua obediência perfeita até a morte, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 8. Henry ainda corrobora com esse entendimento ao afirmar que a exaltação de Cristo foi a recompensa da sua humilhação. Pelo fato de ele se humilhar, Deus o exaltou. E o exaltou soberanamente a uma posição extraordinariamente elevada. Então, Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema no universo. Como fala Hebreus capítulo 1, versículo 3, ali diz: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, estar à destra do Pai não é apenas uma referência espacial, mas uma metáfora rica de significados. Simboliza autoridade suprema, simboliza honra, glória e domínio, como diz Salmo 110, versículo 1 e Mateus 26, 64. Então a destra é o lugar de honra reservado ao herdeiro real, como fala 1 Reis capítulo 2, versículo 19, e estar assentado expressa descanso depois do conflito, como diz Efésios 4 e 10 e Hebreus 8 1. Então, Deus exaltou a Jesus crucificado, não apenas o ressuscitando dos mortos, mas também o entronizando no céu. Então, assim, o fato de Cristo estar assentado demonstra o reconhecimento divino da obra completa realizada pelo Filho, como diz João capítulo 17, versículo 4 até o 5. E nesse aspecto, a exaltação de Cristo é uma das fases da cristologia que contempla os estados de humilhação e exaltação de Jesus. Então, a humilhação inclui sua encarnação, inclui seu sofrimento, morte e sepultamento. A exaltação compreende a sua ressurreição, ascensão e assentamento à destra de Deus e ainda o seu retorno glorioso. Então, essa doutrina da exaltação de Cristo é confessada universalmente na fé cristã ortodoxa. O credo dos apóstolos afirma: subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Então, ele não apenas retornou para o céu, ele, como fala Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ele assentou-se no trono. Então, o Cristo exaltado é a nossa esperança viva. Por quê? Pois está entronizado e intercede por nós, como fala Romanos capítulo 8 e 34 e também Hebreus capítulo 7, versículo 25. Então, João confirma essa esperança em sua visão apocalíptica, quando ele fala lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, ele aqui, né, ele não está ausente ou inativo, mas reina soberanamente, dirige a história, cuida de sua igreja e prepara a consumação de todas as coisas, tá? No segundo ponto, fala aqui sobre um nome acima de todo nome. A lição diz que Cristo recebeu de Deus Pai um nome que é sobre todo nome. Na Bíblia, o nome carrega o sentido de caráter e autoridade. Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome sobre excelente, né? A Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era
e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso de seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Então, Cristo recebeu de Deus Pai, como diz Filipenses capítulo 2, versículo 9, a parte B, um nome que é sobre todo nome. A expressão grega para nome aqui é ônoma, tá? Que vai muito além de um título ou identificação. No Antigo Testamento e no Novo Testamento, o nome representa a essência, o nome representa o caráter e a autoridade, e também a reputação da pessoa, como nós vemos em Salmo capítulo 8, versículo 1, Provérbio 18 e 10 e Mateus capítulo 1, versículo 21. Ali nós vemos que ao dizer que Cristo recebeu um nome sobre excelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade visível e invisível se compara ao seu poder e posição, como fala Efésios 1, e versículo 21, a parte A. Também ele anota que se trata de um título de dignidade acima de todas as criaturas, homens e anjos, tá? Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nesta era e também no porvir, como fala Efésios capítulo 1, versículo 21, a parte B. Então implica aqui dizer que nenhuma força, isso é, seja humana ou seja demoníaca, seja política ou espiritual, pode se comparar ou rivalizar com Cristo, tá? Ele não apenas reina sobre todos, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, como fala em Apocalipse capítulo 19, versículo 16. E desse modo, a frase nome acima de todo nome reflete a soberania universal e messiânica de Jesus como anunciado pelos profetas, lá Isaías capítulo 9, versículo 6 a 7, e Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, e também confirmado pela ressurreição, falando ali em Romanos capítulo 1, versículo 4. Agora, conforme menciona Strondat, Cristo, ele foi entronizado como Senhor, como diz Efésios 1 e 21, ali diz, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Então, ele foi entronizado como Senhor e nomeado como autoridade suprema para a igreja. Já Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. E essa declaração faz analogia com o texto messiânico em que todos os inimigos estariam sob o estrado dos pés de Cristo, lá em Salmo 110, versículo 1, a parte B. E nesse sentido, ainda o Strondat, ele ratifica que Cristo foi nomeado como soberano acima de todas as coisas, isso é, o chefe supremo da criação, a manifestação final do que nos espera no futuro, segundo Efésios capítulo 1, versículo 10. Portanto, então, não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo, tá? Segundo o que diz ali 1 Pedro capítulo 3, versículo 22, tá? O nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade. O Senhor ali delegou à igreja o uso de seu nome. Para quê, pastor? Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18 diz, para curar, para libertar, para pregar, para vencer as forças do mal. Então, contudo, o nome de Jesus não é uma fórmula mágica, mas representa sua presença e poder concedidos à igreja. Então, a expressão nome de Jesus não se refere
ao som da palavra, mas à autoridade de Jesus. Então, usar o nome de Jesus significa agir em sua missão, segundo a sua vontade, sob seu senhorio e para a sua glória. No terceiro ponto, fala sobre a soberania universal e retorno triunfal. Olha só que interessante. A Escritura revela que todas as Escrituras se curvarão, que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras voluntárias. Voluntárias por aqueles que crê e serve a Jesus como Salvador, e compulsória por aqueles que o rejeitaram, mas que o reconhecerão em juízo. Hebreus completa a visão escatológica da soberania de Cristo, afirmando que ele voltará para levar para si os que o esperam. Essa vida será em glória, poder e juízo. Sua glória será reconhecida por todos, isso é, para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante para buscar a sua igreja e reinar eternamente. Tá? Então, a exaltação de Cristo culmina não apenas na sua entronização, mas também na plena manifestação de sua soberania sobre todo o universo, no presente e no futuro escatológico. Então, a Bíblia, ela declara que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, como fala Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Agora, a expressão todo joelho se dobre, tá? Ecoa a profecia onde o próprio Deus declara que toda criatura se curvará diante dele, lá em Isaías capítulo 45, versículo 23. E ao aplicar esse texto ao Filho, Paulo ratifica ali em Filipenses capítulo 2 e 10, né? Ele ratifica a divindade e o senhorio de Cristo, tá? A estrutura tripartida nos céus, na terra e debaixo da terra indica o alcance universal e cósmico do domínio de Cristo, tá? Hendrick, ele chama atenção para as três classes de seres. Primeira, no céu, os humanos redimidos e os seres celestiais. Segundo, na terra, os seres humanos vivos. E terceiro, debaixo da terra, os condenados no inferno, tanto humanos quanto anjos maus ou demônios, né? Não haverá criatura que escape ao reconhecimento do senhorio de Jesus. Então, a confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras, como diz a lição: voluntária, por aqueles que hoje confessam Jesus como Senhor e vivem sob o seu senhorio, né, como diz Romanos 10, versículo 9 e 10, e também compulsória, por aqueles que, mesmo tendo rejeitado a Cristo, um dia o reconhecerão, não para a salvação, mas para a condenação, como fala Romanos capítulo 14, versículo 11 e Filipenses 2 e 11. Então, Hendricks explica que os anjos e os seres humanos redimidos farão isso, né, com intenso regozijo. Os condenados farão isso com profunda tristeza e profundo remorso. Então, olhando para Hebreus afirma que ele voltará para levar para si os que o esperam, como diz Hebreus capítulo 9, 28. E esse retorno será em glória, será em majestade, poder e juízo, né? Mateus 24 e 30 nos diz isso. A sua glória será reconhecida por todos, isso quer dizer, para a salvação ou para a condenação. Ele voltará triunfante para buscar sua noiva e para reinar eternamente. Como diz João, capítulo 14, versículo 2 a 3, e Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Então, diante da soberania de Jesus e da certeza do seu retorno triunfal,
O cristão é convocado a dobrar seus joelhos em adoração e proclamar com a ousadia: Maranata, Jesus é o Senhor, tá? Então, agora na conclusão, nós temos aqui. A conclusão diz o seguinte: a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa. Isso quer dizer, da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente, tá? Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos, então, como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com o seu sangue. Amém? Então, está aí mais um tema para nosso elevo espiritual. Vamos para o nosso exercício, revisando o conteúdo. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com a lição, o que significa imitar a mente de Cristo? Resposta: imitar a mente de Cristo significa renunciar ao egoísmo e viver em humildade, amor e obediência. Segunda questão: a obra redentora do Filho está fundamentada em que e qual é o resultado dela? Resposta: está fundamentada na obediência completa de Cristo ao Pai. O resultado é a nossa salvação. Terceira questão: por que o sacerdócio levítico foi substituído pelo sacerdócio de Cristo? Resposta: porque o sacerdócio levítico era imperfeito e não removia os pecados. Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Quarta questão: a exaltação de Cristo o que a exaltação de Cristo ao voltar para o céu e assentar-se no trono garante para nós? Resposta: garante-nos acesso à presença de Deus e intercessão contínua de Cristo. Quinta e última questão: o nome de Jesus é um símbolo de fé, mas também uma fonte real de autoridade espiritual. O próprio Senhor delegou à igreja o uso do seu nome. Com que finalidade? Resposta: para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Amém? Aqui terminamos mais uma aula, mais um tema, a obra do Filho, né? Que é a lição de número 7 do primeiro trimestre de 2026. Não deixa de estar aí comentando, compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho aí para que você venha estar recebendo conteúdos teológicos, doutrinários, né? E também aulas aqui, subsídios teológicos da Escola Bíblica Dominical. Que Deus os abençoe. Pai querido, Pai eterno, na tua presença, Senhor, aqui estamos, Pai, aprendendo, Senhor, mais um pouco da tua palavra. Deus, que esse estudo ministrado aqui, Senhor, venha, Senhor, servir, Deus, de elevo espiritual para cada aluno, para cada professor. Pai, que o teu Espírito Santo, Pai, venha trabalhar através desta aula, Pai, através da tua palavra em cada coração, abençoando, Senhor, fortalecendo e, Deus querido, nos capacitando a cada dia com a tua palavra. Abençoa cada professor, abençoa cada aluno, abençoa cada ouvinte que estará ouvindo e participando, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.